Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, eu sou Jorge Levi, congrego na Assembleia de Deus de Prados, Ministério de Cláudio, Minas Gerais. O canal Jorge Levi está apresentando Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pela CPAD. Nós estamos no quarto trimestre de 2025, cujo tema é Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Estamos na lição de número 3, o corpo e as consequências do pecado. E o textual diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis capítulo 3, versículo 19. E a verdade prática: o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito, mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. E a leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 3, versículo 17 ao versículo 19. E depois Eclesiastes capítulo 12, versículo de 1 até o versículo 7. Nós não vamos estar lendo para poder ganhar tempo. Vamos para a introdução. Gênesis nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. O homem experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus, manifestada no senso de culpa e na reação à presença do Criador após a primeira transgressão. Não muito depois da morte física entrou na história humana, começando por Abel, em Gênesis 4:8, os impactos do pecado no corpo, a parte material do ser humano, é o assunto desta lição. Nesta lição, estudaremos as consequências do pecado no corpo humano. Conforme testemunha das Escrituras, o tema é fundamental para a fé cristã, pois desde o Éden, a humanidade sofre os efeitos devastadores da desobediência, afastamento de Deus, dor, violência, enfermidade e morte. Em nossos dias, muitos procuram minimizar essa realidade, reduzindo o pecado a questões ambientais, culturais ou hereditárias. Porém, a Bíblia afirma que o pecado é uma condição espiritual que afeta o ser humano em sua totalidade, corpo, alma e espírito, separando a criatura do Criador. Vamos para o primeiro tópico, da perfeição à morte. E o primeiro subtópico, a certificação divina. O homem foi criado perfeito pelas mãos do Criador, em toda a sua constituição, incluindo o corpo. Além da perfeição fazer parte da natureza divina, o próprio Deus, após a criação do homem, certificou a qualidade de sua obra. Eis que era tudo bom, eis que era tudo muito bom. Havia plenitude de vida no primeiro casal. Adão e Eva viviam em completa harmonia com Deus, consigo mesmo, entre si e com a natureza. Quão aprazível era esse maravilhoso estado original! Afetada pelo pecado, nossa mente não consegue descrevê-lo, assim como não temos compreensão plena da glória futura na restauração de todas as coisas. A narrativa bíblica da criação revela um Deus que não apenas cria, mas certifica a excelência de sua obra. Em Gênesis capítulo 1, versículo 31, lemos que Deus viu que tudo era bom, era muito bom. E essa expressão não é apenas uma constatação estética, mas uma declaração teológica,
o ser humano foi criado em plena harmonia com o próprio divino, ou melhor, com o propósito divino. Então, isso quer dizer, repetindo a imagem, semelhança de Deus, conforme está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e o versículo 27. E aí, ainda no texto de Eclesiastes 7, 29, reforça essa verdade. Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitos artifícios. A retidão original incluía não apenas a moralidade, mas também a estrutura física, emocional e espiritual do ser humano. Adão e Eva viviam em um estado de paz completa, com Deus, consigo mesmo e entre si e com a criação. Era um estado de plenitude, onde não havia dor, culpa, medo ou morte. Segundo subtópico, pecado e dor. A indizível sensação de bem-estar que o homem desfrutava era proveniente da vida que recebera de Deus e fluía em todo seu ser. Jó, está lá em Jó capítulo 33, versículo 4. O pecado trouxe a incômoda experiência da dor provocada por fatores espirituais, emocionais e físicos. Um complexo de alteração que vão de perda da comunhão com Deus e da restrição à árvore da vida. A vivência em um ambiente agora diverso, amaldiçoado por causa da transgressão de Adão. Em meio a tudo isso, o corpo passou a padecer e se degenerar, até cumprir a sentença final, o retorno ao pó. Por mais que se cuide dessa matéria, depois da queda, o caminho natural da vida é o envelhecimento e a morte. A criação do homem foi marcada por uma vida plena, fluindo diretamente do sopro divino, conforme Gênesis 2:7. Essa vida não é apenas biológica, mas espiritual, emocional e relacional. Adão e Eva viviam em um estado de comunhão perfeita com Deus, sem culpa, sem medo e sem dor. A nudez sem vergonha simbolizava a transparência e a pureza dessa relação. Contudo, o pecado rompeu essa harmonia. A desobediência não foi apenas um ato moral, mas uma queda de aliança, que trouxe as consequências profundas e abrangentes. A dor entrou na história humana como um sinal da separação de Deus. E o corpo antes era saudável e eterno, passou a degenerar. E a alma, antes livre, passou a carregar o peso da culpa. Mas há esperança, pois a dor que o pecado trouxe e aí também o cenário onde a graça se manifesta, em meio à decadência, Deus promete a redenção. A cruz de Cristo é a resposta divina à tragédia do Éden. E assim o pecado, como o pecado entrou por o homem, a vida eterna é restaurada através de Jesus, segundo Adão. Romanos capítulo 5, versículo 12 até o versículo 21. Terceiro subtópico, velhice, autenticidade e gratidão. Dentro do grave quadro de adoecimento mental que marca a sociedade hoje, um novo transtorno tem sido diagnosticado, a gerotofobia, um terrível e mórbido medo de envelhecer que causa ansiedade e produz comportamentos incompatíveis com a idade. A Bíblia fala da velhice de uma forma natural, clara e direta, ressaltando seu valor e honra. Enquanto isso, assiste-se a uma cultura de negação dessa fase da vida, a começar pela rejeição da palavra velho.
Cuidar de si é muito importante, mas é preciso ser sábio e viver todas as fases da vida de maneira autêntica, em profunda gratidão e temor a Deus. Precisamos reconhecer as características e a importância de cada etapa de nossa existência. A velhice, embora seja consequência da queda, não deve ser vista como maldição, mas como uma parte natural do ciclo da vida após o pecado. O envelhecimento nos lembra da brevidade da existência terrena e aponta para a realidade inevitável da morte, conforme está em Salmo 90, versículo 10. Contudo, a Bíblia nos ensina a olhar para essa fase não com medo ou negação, mas com respeito e dignidade e gratidão. O Senhor orienta: diante das cães levantarás e honrarás a face do velho, conforme está em Levítico 19, versículo 32. Portanto, a velhice é apresentada como tempo de sabedoria acumulada, conforme está lá em Jó, capítulo 12, versículo 12. E a experiência de vida é a oportunidade de testemunhar a fidelidade de Deus ao longo dos anos. E o problema não está em envelhecer, mas em uma sociedade que é dominada pelo culto à juventude e à estética. Rejeita essa etapa e até teme chamá-lo pelo nome. E esse medo é chamado hoje de gerontofobia. É o fruto de uma mentalidade que não sabe lidar com a plenitude. O cristão, porém, encara a velhice de forma diferente, pois ele reconhece que cada fase da vida tem seu valor diante de Deus. A força da juventude e a experiência da idade avançada, conforme Provérbios 20, 29. Cuidar do corpo e da mente é importante, mas muito mais importante é cultivar um coração sábio que vive com autenticidade, gratidão, temor ao Senhor, conforme está em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Vamos para o segundo tópico, a responsabilidade humana. E o primeiro subtópico, o corpo e livre arbítrio. Como consequência de sua transgressão, Adão e Eva passaram a conhecer não somente o bem, mas também o mal. E todos os seus descendentes nascem inclinados ao pecado. Mas, apesar de o pecado ter desfigurado a imagem de Deus no homem, não aniquilou. Um dos significados disso é que o ser humano continua dotado de livre-arbítrio. Somos responsáveis pelo uso de nosso corpo para o bem ou para o mal, como disse Deus a Caim. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado já é à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então, a queda do homem trouxe consequências. Isso é inevitável e devastadora, mas não anulou completamente a dignidade da criação divina. Embora o pecado tenha corrompido a natureza humana, a imagem de Deus permanece em nós, ainda que desfigurada. Uma das expressões mais significativas dessa imagem é o livre-arbítrio e a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Desde o Éden, Deus tratou o ser humano como um agente moral, responsável. Adão e Eva tinham liberdade para escolher e foram responsabilizados por sua decisão. Caim, mesmo dominado por sentimento destrutivo, foi advertido por Deus. O pecado jaz à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Gênesis 4, 7. Isso mostra que, mesmo em estado decaído, o homem
ainda pode ouvir, crer e decidir. A Bíblia está repleta de exemplos que confirmam o direito humano de escolha. Adão e Eva escolheram desobedecer e sofreram as consequências. Caim escolheu alimentar o rancor e cometer homicídio. Josué escolheu servir ao Senhor, enquanto muitos israelitas se voltaram para os ídolos. Moisés apresentou ao povo duas opções: vida e morte, bênção e maldição. Glória a Deus. Vamos para o segundo subtópico, a potencialização do sofrimento. Além das consequências naturais decorrentes do pecado original, o corpo também sofre impacto das transgressões que o ser humano pratica ao longo da vida, inclusive contra si mesmo. Essa potencialização do sofrimento decorre das obras da carne, natureza pecaminosa. É a manifestação do espírito de inimizade contra Deus que Satanás, a antiga serpente, instilou no coração humano, ainda no Éden. Esse quadro de corrupção foi observado logo nas primeiras gerações e somente se agrava. As drogas são um dos instrumentos de profunda degradação do corpo. As práticas sexuais ilícitas também crescem. Crianças e adolescentes são os mais vulneráveis e depende cada vez mais de um vigilante, amoroso e firme cuidado dos pais, no temor do Senhor. Qualquer negligência pode resultar em gravíssimas consequências. O pecado original trouxe morte e dor para toda a humanidade, sem sombra de dúvida. Porém, o sofrimento humano não se limita a essa herança. Ele se agrava com as próprias escolhas pecaminosas que cada pessoa faz ao longo da vida. A Bíblia é clara de que se queixa, pois, o homem vivente, se cada um dos seus pecados, queixa dos seus pecados, conforme está em Lamentações capítulo 3, versículo 39, ou seja, muitos males que atingem o corpo, alma e espírito, são consequências diretas de prática contrária à vontade de Deus. O apóstolo Paulo chama esse processo de obra da carne, conforme está em Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 21, que inclui vícios, imoralidades sexual, idolatria e muitos outros pecados que corrompem a vida. Esses comportamentos não apenas entristecem o Espírito Santo, mas também destrói a saúde física e emocional do ser humano. As drogas, por exemplo, degradam rapidamente o corpo e a mente. E a promiscuidade sexual gera ferida física e espirituais profunda. É atitude de rebeldia contra os princípios divinos e abre brecha para o sofrimento ainda maiores. Em suma, o pecado potencializa o sofrimento humano, mas a obediência à palavra de Deus preserva, guarda, fortalece. Escolher andar no Espírito é escolher a vida e paz, conforme Romanos 8, capítulo 1, versículo 6. Vamos agora para o terceiro tópico, do abatimento à glorificação. E o primeiro subtópico, a realidade das enfermidades. Com o pecado, as doenças também passaram a fazer parte da vida humana. Elas surgem no processo de degeneração dos órgãos e sistema do corpo por causas internas e externas. Estão entre os fatores que levam o ser humano de volta ao pó. Ninguém está imune ou isento de sofrê-los, nem mesmo os cristãos. Paulo menciona seu cooperador Trófimo, que deixara doente em Mileto. Ela em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 20. A Timóteo recomendou: não bebas água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Tudo indica que o jovem pastor tinha um pouco
um corpo debilitado por alguma doença, provavelmente distúrbio gástrico. Jesus tem poder para nos curar de todo mal, mas precisamos ter serenidade, paciência e firmeza na fé, se enfrentarmos sofrimento persistente. A presença das enfermidades no mundo é uma consequência direta da queda do Éden. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, não apenas o pecado entrou na história humana, mas também a dor, o sofrimento e a morte. A criação perfeita e harmoniosa passou a experimentar os efeitos da maldição e o corpo humano, antes incorruptível, tornou-se vulnerável à degeneração. Antes da queda, o ser humano vivia em plena saúde física e espiritual. A comunhão com Deus era fonte de vida e bem-estar, mas com o rompimento dessa comunhão, o corpo passou a repetir a fragilidade da condição caída. As doenças, portanto, são expressões físicas da corrupção espiritual que o pecado causou. Contudo, é importante compreender que nem toda enfermidade é resultado direto de um pecado pessoal. Jesus esclareceu isso em João capítulo 9, versículo 2, versículo 3, ao afirmar que a cegueira de um homem não era causada por pecado, mas para que as obras de Deus fossem manifestas. Isso nos ensina que mesmo em meio à dor, Deus pode revelar sua glória. Em resumo, as doenças são consequências da queda, mas em Cristo há esperança, restauração. Ele nos oferece alívio, cura e antecipação da glória futura. Enquanto aguardamos a redenção total, podemos confiar que Deus nos sustenta em meio ao sofrimento e nos fortalece para viver com fé, amor e obediência. Vamos para o tópico de número 2. Enfado e canseira. Mesmo que o corpo não seja abatido por doença, o próprio processo de envelhecimento traz canseira e enfado, conforme está lá em Salmo 90, versículo 10. Limitações e fraquezas surgem ao longo da vida, alterando toda a estrutura humana. Ter consciência disso é importante para o nosso autoconhecimento. Como já vimos, mas é essencial também para uma conveniência, ou melhor, convivência cristã sem orgulho ou acepção de pessoa. Ricos e pobres são como a erva que seca e a flor que murcha e cai. Promover a comunhão entre todos é missão fundamental da igreja. Mesmo sem a presença de doença, o corpo humano está sujeito a desgaste natural provocado pelo tempo. O envelhecimento traz consigo cansaço, enfado e limitações físicas, afetando toda a estrutura do ser humano. Reconhecer essa realidade não é apenas um exercício de autoconhecimento, mas também uma oportunidade para desenvolver humildade e sabedoria na convivência com os outros. As Escrituras nos lembram que todos somos transitórios e frágeis diante de Deus. Ricos e pobres, jovens e idosos, fortes e debilitados, todos compartilham a mesma condição humana de vulnerabilidade. Essa consciência deve nos conduzir a uma vida cristã marcada pela humildade, sem orgulho ou acepção de pessoa. No contexto da igreja, promover a comunhão é o cuidado no qual devemos, um cuidado mútuo que devemos ter. Para a comunidade cristã deve ser ter um espaço para todos, independente de sua condição física, social ou econômica. Encontro, apoio, solidariedade e encorajamento. Então, essa prática fortalece o corpo de Cristo e reflete o amor de Deus no cuidado pelos irmãos mais vulneráveis. E, portanto, o enfado e a canseira, no caso, embora natural, não deve gerar desânimo ou isolamento. Pelo contrário, deve nos lembrar da fragilidade humana, incentivar a empatia e fortalecer a
missão da igreja de promover comunhão, cuidado e serviço mútuo até que sejamos plenamente glorificados em Cristo Jesus. Chegamos agora ao terceiro subtópico, o corpo glorificado. A esperança do salvo por Cristo que vive em santificação é de uma redenção completa, inclusive do corpo. É o aspecto futuro da salvação e glorificação. Nosso corpo abatido será transformado para ser conforme o corpo glorioso de Cristo, segundo o seu eficaz poder. O verbo transformar nesse texto é metaschematizo, no grego, que significa mudar a forma. Será a mudança do corpo terreno, carnal e mortal para o celestial, espiritual e imortal, semelhante ao de Cristo Jesus, o homem perfeito. A Bíblia nos apresenta uma das mais sublimes esperanças da igreja, a ressurreição e a glorificação do corpo dos crentes. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, lemos que assim como Cristo ressuscitou dos mortos, nós também seremos ressuscitados. Então essa promessa nos assegura que a morte não tem a última palavra. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 14, essa esperança é reforçada, pois Deus que ressuscitou Jesus, nos ressuscitará com Ele. A ressurreição de Cristo é, portanto, a garantia e modelo da nossa glorificação, mostrando que Deus tem poder para transformar a morte em vida e nos reconciliar plenamente consigo. A glorificação é a última etapa do processo da salvação. O destino final dos crentes é semelhante ao de Cristo. Ressuscitar corpos gloriosos e eternamente incorruptíveis, reunidos com todos os santos para habitar com Deus na Nova Jerusalém, conforme Filipenses 3, 21. Então, aqui, no caso aqui, nosso corpo atual é abatido e limitado. Será transformado para se tornar um corpo glorioso, conforme o corpo de Cristo. No caso, pelo seu poder soberano. E que essa esperança maravilhosa, transformadora, saber que aguardamos um corpo glorificado, nos fortalece, dá sentido à vida presente, nos impulsiona a viver com fé, perseverança e santidade, confiante na promessa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Chegamos no final, vamos para a conclusão. Apesar de todo o abatimento e sofrimento que experimentamos em nosso corpo como consequência do pecado e das nossas próprias transgressões, em Cristo temos a certeza de uma redenção completa, conquistada por sua obra perfeita na cruz do Calvário. Ele nos dará um novo corpo, eternamente transformado e saudável. Louvado seja Deus. A trajetória do crente é do abatimento e a glorificação. Essa é a trajetória do crente. Isso quer dizer, revela o plano perfeito de Deus para a humanidade. Embora o corpo humano esteja sujeito ao enfado, à canseira e às enfermidades e à morte, a esperança cristã vai muito além dessas limitações. Em Cristo temos a garantia da ressurreição e da glorificação futura, quando recebemos um corpo incorruptível, poderoso, espiritualmente e eternamente glorioso, semelhante ao do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa certeza nos leva a viver com fé, perseverança, santidade, sabendo que as fraquezas presentes não têm a última palavra. Devemos valorizar o corpo que temos hoje, cuidar de nossa vida espiritual e promover a comunhão na igreja, lembrando que todos, independentemente de idade, posição social ou condição física, compartilharão dessa mesma gloriosa esperança. Louvado e seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao final de mais uma lição.
Que Deus possa abençoar rica e abundantemente todos que estarão nos assistindo nessa maravilhosa lição, que nós devemos sempre entender que nós devemos sempre cuidar da nossa matéria, do nosso corpo, para aquele grande dia glorioso, para que possamos apresentar um corpo incorruptível diante do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Fica todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, até a próxima, assim Deus o permitir. Amém.